Fala pessoal, boa noite. São um pouquinho mais de 8 horas. Eu sou o Caio Moretti, já estive aqui com vocês no canal da Estácio algumas outras vezes. E a gente está aqui agora numa Masterclass da Escola de A da Estácio Online. Então, a Escola de A que a gente já conversou outras vezes, que você encontra lá na online.estácio.br, é uma escola que te ajuda a se atualizar para tudo o que está acontecendo de inteligência artificial, tá? A gente está adicionando conteúdos e novos cursos lá quase que semanalmente, porque toda hora tem novidade no mundo de inteligência artificial. Fazer um curso ou outro, nesse momento, não é o suficiente. Então, por isso que a gente optou, em parceria com a Estácio, construir uma escola viva, que toda hora está adicionando conteúdo, para que a gente possa, de fato, estar te capacitando. E uma dessas novidades, que é o tema da nossa Masterclass de hoje, é o tal do DeepSeek, que surgiu há mais ou menos um pouquinho mais de um mês, tá? E aí teve carnaval, teve tudo no meio, a gente preferiu deixar esse conteúdo um pouco para frente, para vocês conseguirem dar atenção aqui e aprenderem com a gente. Essa aula que está sendo gravada aqui vai ser também disponibilizada dentro da nossa escola de IA, tá bom? Mas a gente também tem outros conteúdos e vários outros cursos lá que vocês podem conhecer. Mas, escola de IA apresentada, espero que vocês já sejam alunos. Quem não é aluno, espero que vá conhecer. Depois vocês vão ter o QR Code na tela, vocês vão ter o link na tela para poder conhecer a escola de IA. E agora a gente vai começar a falar sobre DeepSeek e a revolução das IAs chinesas. E aí você pode começar perguntando o seguinte, mas Caio, por que a gente precisa de uma live falando sobre IA chinesa? Porque até pouquíssimo tempo atrás, a gente estava discutindo, né? Vamos pegar 2 anos atrás, a gente estava discutindo IAs americanas, inteligências artificiais americanas, começaram a surgir, né, principalmente a OpenAI, começaram a surgir outras inteligências artificiais, né, vulgo LLMs, como a gente já tem conversado, e eu espero que você já seja aluno da nossa escola. Começou a aparecer o Gemini do Google, começou a aparecer o Llama da Meta, que é a dona do Facebook. A gente teve uma mudança para o eixo europeu, quando surgiu, por exemplo, o Mistral, que é francês, e surgiram algumas outras soluções na Europa. E agora, quando a gente olha para o final de 2024, início de 2025, a gente tem principalmente a China lançando vários novos modelos de inteligência artificial. Mas mais do que isso, eles têm alguns paradigmas interessantes e diferentes que a gente vai discutir um pouco aqui hoje e o porquê que é interessante e importante você entendê-los. Então, tudo isso começa, né, a gente traz aqui, dessa meta que a China tem de liderar inteligência artificial globalmente até 2030. Então tá aqui a fonte, né, não é uma coisa que a gente acha, a China tem essa meta de liderar o mundo de inteligência artificial até 2030. E é importante a gente sempre relembrar aquilo que quem já está aqui comigo no canal sabe que eu repito. O que é inteligência artificial, gente? Eu espero que vocês já estejam jogando no chat e já estão cansados de ver o que eu falo. Inteligência artificial é a gente tentar fazer com que a máquina replique comportamento humano, tá? Então, quando a gente fala de liderar a inteligência artificial, a gente não está falando só de LLM, não está falando só de um chat GPT da vida. A gente está falando de carro autônomo, a gente está falando de robótica, a gente está falando de visão computacional. E todo mundo está vendo, por exemplo, a enxurrada de carro da BYD super inteligente que está chegando no Brasil. Spoiler, a BYD já anunciou que os carros dela vão estar integrados com DeepSeek logo, logo. Então imagina o teu carro integrado com ChatGPT, aqui é basicamente a mesma coisa. Agora, por que é tão relevante ou tão interessante para um país colocar uma meta e expor essa meta globalmente de eu quero ser o grande líder de inteligência artificial? A gente trouxe aqui, né, na verdade está até aqui trocado o slide, eu até já falei antecipadamente, live é assim, gente, a gente acaba se atropelando mesmo. Inteligência artificial é a ciência e a engenharia de fazer máquinas inteligentes. A gente considerava que inteligência era uma capacidade só humana, né? Então, quando a gente faz uma máquina inteligente, uma máquina que pode ver, que pode pensar, que pode tomar decisão, isso é inteligência artificial e é uma definição da década de 60. Mas eu já falei isso para vocês. Bom, a inteligência artificial está em quase tudo.
Então, eu gosto sempre de usar aquele exemplo, quem me conhece já sabe, daquele órgãozinho do governo, que se você passou acima da velocidade, tira uma foto da sua placa, lê a sua placa e com base nessa leitura manda uma multa para a tua casa. Estou falando do Detran. O que o Detran usa para ler a sua placa? Visão computacional. Visão computacional é um dos maiores ramos da inteligência artificial, né? Então, a inteligência artificial é fazer, por exemplo, com que a máquina consiga ler e ver, tá? Então, entretenimento e mídia, recomendação de filme. Sabe quando parece que o Netflix te recomendou o filme tão bem que foi como seu melhor amigo? Isso é inteligência artificial. Redes sociais, dados baseados, né, informações e posts que aparecem com base no seu comportamento. De novo, parece que foi teu melhor amigo, tua esposa, teu cônjuge que selecionou aquilo para você ver. Isso é inteligência artificial. Transporte e mobilidade, previsão de trânsito, carros autônomos. Isso também é inteligência artificial. Segurança, reconhecimento facial, tá? Então, a gente está vendo aí, a gente teve uma polêmica no Brasil, por exemplo, de compra de íris, de compras de fotos de retina e as pessoas vendendo retina. Por quê? Porque isso é um dado importante. E saúde e bem-estar. A gente tem, por exemplo, o Apple Watch, que consegue prever que você vai ter um infarto baseado no monitoramento cardíaco antes de você ficar doente. Então, a gente já tem inteligência artificial hoje nas nossas vidas há muito tempo. Detran, se o Detran usa, muita gente usa. Só que a gente está falando de uma revolução, de um novo ramo da inteligência artificial que a gente já falou aqui no canal, que são as LLMs, que é o ramo da inteligência artificial conversacional, que consegue conversar e trocar com você. Inicialmente só por texto e agora também por voz e por vídeo, tá? E por que faz sentido para a China estar investindo em AI? Aqui a gente colocou China, mas podia ser qualquer país. Mas aqui a gente trouxe os motivos por que a China falou que quer ser o maior de inteligência artificial até 2030. E já tem gente perguntando aqui, né? Tô olhando, mas e o Brasil como é que tá? A gente está bem atrasado nisso, tá, gente? A gente está relativamente atrasado nisso. Por quê? Porque a gente ainda não entendeu o impacto que a inteligência artificial pode causar. Tá? Então, acho que vocês que estão aqui querendo assistir sobre esse assunto, participando da escola de AI, claro que vocês são diferenciados. E, infelizmente, ainda é pouca gente que está olhando para a inteligência artificial como algo que já é verdade, não é futuro, já é realidade. Então, a gente traz aqui no slide. Competição global e liderança tecnológica. Quem sai na frente tem diferencial. Isso é indiscutível. Custo e eficiência. Quanta gente está preocupada em perder emprego para IA, né? Então, a hora que você consegue automatizar um processo, eu vou de novo usar o exemplo do Detran, quantas pessoas foram substituídas que tinham que ficar lá lendo uma foto de uma placa borrada e agora você tem ali visão computacional conseguindo fazer esse processo em tempo real. Restrições dos Estados Unidos. Então a gente vê nos últimos anos, né, esse aumento dessa rivalidade do Ocidente contra o Oriente, porque o Oriente está crescendo muito, então um começa a colocar restrição para o outro. Então a China está falando, olha, então eu vou ter as minhas próprias tecnologias, eu não quero depender de você. Isso também valeria para qualquer outro país, poderia valer para o Brasil, poderia valer para qualquer país europeu, para qualquer país africano. Impacto no mercado global. Então a China, que passou por muito tempo como uma grande referência de exportação de produtos primários, vamos exportar aço, vamos exportar soja, vamos exportar arroz, quer ficar reconhecida como a grande exportadora de tecnologia. Modelo de código parcialmente aberto. Isso aqui é uma coisa muito interessante quando a gente fala da China. As inteligências artificiais chinesas estão vindo com um paradigma muito diferente do que as do Ocidente, mas eu vou deixar isso aqui como spoiler porque eu vou falar um pouco mais à frente. E redução da dependência de empresas estrangeiras. E aí não tem como não vir um comentário como esse de Caio, mas a China está fazendo isso, e a China isso, a China aquilo. Aqui, gente, a gente está usando a China como exemplo, mas ela não é a única empresa. Desculpa, um único país. Tá lá e acontece isso, a gente erra. Ela não é o único país. Aqui a gente está usando especificadamente porque o DeepSeek fez um grande barulho, mas a gente tem vários outros países que, pelos mesmos motivos, estão colocando inteligência artificial como prioridade. O próprio Estados Unidos já anunciou um plano de 500 bilhões de dólares para investimento em inteligência artificial. A Alemanha seguiu o caminho também. Inglaterra está indo no mesmo caminho. Então,
Aqui a gente está usando a China como exemplo por causa do DeepSeek, mas o que a gente falou até agora se enquadra para praticamente todos os países. Dá uma pausa aqui rapidinho, só porque eu estou ficando um pouco rouco. Obrigado, vamos lá. Bom, DeepSeek versus ChatGPT. Por que a gente viu tanto barulho? Tá? O DeepSeek não é o primeiro concorrente do ChatGPT. A gente tem o Claude da Anthropic, que inclusive foi fundado por pessoas que saíram da OpenAI, que é a dona do ChatGPT. A gente tem o Mistral, que é francês, que também tem pessoas que saíram do ChatGPT. A gente tem o Gemini do Google. A gente tem um monte de tecnologia. Por que nenhuma delas fez tanto barulho quanto o DeepSeek? É porque é chinesa? Não. É por causa disso aqui, tá? E aqui eu vou ser um pouquinho mais técnico, um pouquinho mais chato, mas eu vou tentar explicar para vocês de uma maneira mais simples. A gente tem na escola de AI uma explicação mais técnica do que está acontecendo, mas vamos lá. Primeira coisa que assustou todo mundo foi o DeepSeek, em 30 dias, né, em um mês, virou o aplicativo mais bem avaliado e baixado da Apple Store nos Estados Unidos. Isso já assustou muita gente, tá? Só que o que é interessante da gente entender sobre o DeepSeek? Tudo que a gente estava vendo de LLMs, ou seja, ChatGPT, quando eu falo LLM, ChatGPT é a mesma coisa, tá? Só que o ChatGPT é uma LLM, assim como o Gemini, assim como o Mistral, assim como o Claude, assim como vários outros. O DeepSeek também é uma LLM. Tudo que a gente estava vendo sobre LLMs até o momento é baseado num paper publicado por funcionários do Google em 2020 sobre Transformers. Caio, o que é isso? É basicamente uma técnica de como transformar dados para que esses dados sejam treinados e sejam passíveis de serem consumidos por uma rede neural. Entendeu nada do que eu falei? Tudo bem, não tem problema. O grande ponto é que esse método, publicado lá em 2020, ele é extremamente caro de se reproduzir. Caro e lento. Tanto que ele é caro e lento, que vocês devem ter ouvido falar na mídia que uma empresa chamada NVIDIA disparou as ações nos últimos anos porque ela é a maior fornecedora de processadores para se treinar a inteligência artificial. Então, tudo que a gente estava vendo até agora, a gente estava vendo tecnologias, né? A gente estava vendo LLMs que vinham de grandes empresas. Por que só de grandes empresas? Porque treinar uma LLM é muito, muito, muito caro. Porque todas elas seguem esse paradigma desse paper que foi publicado lá em 2020 por pesquisadores do Google em parceria, se eu não me engano, com Stanford. O DeepSeek, ele não é só mais uma LLM. Então, quando você abre a interface do ChatGPT e a interface do DeepSeek e começa a conversar com os dois, as respostas são muito parecidas. Aí você fala assim, cara, mas por que fez tanto barulho se a resposta é muito parecida? Porque o DeepSeek foi construído com uma fração do custo do que foi construído as LLMs até então. A beleza do que a gente está vendo no DeepSeek se deve a dois grandes pontos. O primeiro ponto foi proposto uma outra maneira de se construir LLMs, onde você consegue chegar num resultado equivalente e às vezes até melhor, só que de uma maneira muito mais eficiente. Mas muito mais eficiente numa escala exponencial, pessoal. Não é 2, 3 vezes mais eficiente. Centenas de vezes mais eficiente. E quando a gente fala de centenas de vezes mais eficiente, a gente está falando de mais barato. A gente está falando que a gente pode, se a gente tem um ChatGPT, daria para a gente treinar 300 DeepSeeks, cada um com uma especialidade diferente, gastando a mesma quantidade de dinheiro. Tá? Então, o pessoal do DeepSeek publicou um artigo científico de qual é esse método deles. E essa foi a primeira grande revolução, porque eles não guardaram para eles o segredo de como eles fizeram. Eles publicaram o que a gente está chamando como uma receita de bolo para... imagine que eles publicaram o seguinte, lá em 2020 a gente teve um paper, um artigo científico de que foi
como construir uma fábrica de bolo. Concorda comigo que tem pouca gente que tem capacidade financeira de construir uma fábrica de bolo? Pode até estar lá escrito como que faz, mas quem que tem dinheiro para fazer isso? O pessoal do DeepSeek publicou um artigo que é como fazer o seu bolo em casa. E ele ter o mesmo gosto que o bolo feito pela fábrica. Então, eles conseguiram chegar em outra maneira de construir uma LLM tão boa quanto o ChatGPT, utilizando uma fração do poder computacional. E por que que isso é revolucionário? Porque isso permite que, a partir de agora, até pequenas e médias empresas leiam esses artigos, se for interessante para elas, e treinem as suas próprias LLMs sem depender de grandes empresas como Google, OpenAI, Microsoft, Amazon, Apple e por aí vai. Então, isso é uma revolução conceitual quando a gente fala de LLM, porque a gente tira o eixo das grandes empresas controlando as ferramentas que você vai usar, o ChatGPT que você vai usar, e permite que as pessoas reproduzam em casa. Então, esse foi o primeiro grande ponto. O segundo grande ponto é que, não satisfeitos em publicar receita de bolo, eles pegaram o código do DeepSeek e publicaram. Então, enquanto você só tem acesso à interface da OpenAI no ChatGPT, a interface via web do Gemini, do Claude e de todos os concorrentes, você consegue instalar o DeepSeek na sua máquina. Você consegue instalar o DeepSeek no servidor da sua empresa, sem pagar nada. A sua empresa, por exemplo, consegue comprar uma máquina boa, um computador bom, instalar o DeepSeek nela, liberar esse acesso para todo mundo na empresa e pronto. Você tem acesso ilimitado ao DeepSeek de graça, porque ele está rodando no seu computador. Sem acesso à internet, inclusive, se você quiser. Ah, eu tenho medo que ele mande informações para não sei aonde. Você pode ir lá na rede e cortar acesso de saída. Não, ele vai rodar só na sua máquina. Então, o fato deles terem explicado como se faz o bolo centenas de vezes mais barato, e mais do que isso falado, quer o bolo pronto? Tá aqui. E você conseguir pegar esse bolo e rodar na sua máquina, eu particularmente já fiz isso é revolucionário. Porque isso vai contra a cultura ocidental de propriedade intelectual. Por quê? Porque eles olham e falam o seguinte, não, eu desenvolvi uma coisa super legal aqui no ChatGPT, é meu, eu não vou contar para ninguém. Eles estão vindo com um outro paradigma. Isso é muito importante, porque faz com que a gente tenha essa briga saudável do código fechado contra o código aberto e que as empresas tenham a opção de ter o seu próprio modelo de LLM sem depender das Big Techs, da famosa FANG, né? Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google. E agora a empresa pode ter a sua LLM, seja criando do zero com base no artigo, seja baixando lá o DeepSeek. Então, é muito interessante o que está acontecendo. E é por isso que tanta gente falou do DeepSeek. Muita gente me procurou, né? Até estão perguntando aqui, mas é melhor ou pior? O DeepSeek, ele é proporcional ao GPT-4. Então, se você está usando ali na internet, né, você simplesmente abre o site dos dois, ele vai te dar respostas muito parecidas. Então, a grande revolução do DeepSeek não é a qualidade da resposta dele. É o método muito mais barato para chegar na mesma qualidade da resposta. Tá? É isso que é muito legal. Só que a gente não... Vamos parar por aí. Tá? Então, a revolução foi do DeepSeek, só que com essa meta da China, a China está investindo muito em outras IAs. A gente trouxe aqui alguns exemplos. A gente tem o Qwen, né, criada pelo AliExpress, que já está querendo bater com o próprio DeepSeek. Então, a China está até influenciando que as próprias empresas chinesas duelem entre si. E o Qwen também é de código aberto. Então, você pode pegar a inteligência artificial lá do AliExpress e também customizar para a sua empresa. E é uma inteligência artificial que tem um foco ali de e-commerce, de varejo, de venda, que foi treinada com muitos dados baseados na AliExpress. A gente tem o ByteDance,
que é da dona do TikTok, a gente tem a Tencent, a gente tem o Baidu Earn. Então, todos eles praticamente vêm com código aberto. E por que que isso é muito bom? Quando a gente olha, por exemplo, teve um artigo científico publicado recentemente, faz 1 ou 2 semanas, sobre o próprio pessoal do Facebook de otimização de dados. Né? Como é que a gente consegue fazer com que o processo de pré-treinamento de inteligência artificial seja mais rápido? Então, o fato de ter tanta gente no mundo contribuindo abertamente sobre o assunto faz com que a gente junte, né, a gente, principalmente os pesquisadores, um pouco do que está acontecendo numa empresa com o que está acontecendo em outra, um aprendizado de um e de outro, a gente vai juntando isso e a gente vai tendo uma revolução numa velocidade exponencial. Porque para de ter aquela coisa de cada caixinha faz o seu. E isso é muito legal. Isso é muito legal. E quem ganha com isso? O consumidor final. Por quê? Porque o código aberto permite que aquele seu amigo nerdzinho, por exemplo, ou até você, muitas vezes estudante de engenharia ou que gosta disso, fala, cara, deixa eu dar uma olhada nesse DeepSeek aqui, deixa eu botar para rodar no meu computador, deixa eu ver se eu consigo treinar um pouquinho dele. Tá? Então, é uma mudança de paradigma do que a gente via antes. A gente olhava para as grandes empresas antes, pega como exemplo a Microsoft, tudo pago, Microsoft Office, tudo que você vai fazer é pago. E agora a gente está tendo uma revolução do código aberto. Tá? Então, de novo, o que é o código aberto? É o código que você consegue rodar no seu computador, no computador da sua empresa, e você ainda tem um documento gigantesco de 42 páginas de como criar o seu próprio código aberto do zero, se você não quiser usar o deles. Tá? Então, isso é muito, muito, muito interessante. E o que muda para a gente? Tá? Tomar outro gole de água aqui enquanto vocês dão uma olhada no slide. Concorrência, gente, sempre traz os melhores preços. Tá? O DeepSeek é muito mais barato. E por que ele pode ser muito mais barato? Porque ele foi mais barato para fazer. Ele é confiável? O pessoal pergunta, é confiável? É confiável, gente. A gente tem acesso ao código aberto, ele é confiável. Ah, mas eu tenho medo e tal, não sei o quê. Eu já dei essa minha opinião em outros papos. Né? É uma empresa de código aberto, é uma empresa que está querendo crescer muito. Toda empresa tem falhas. A gente viu ano passado, por exemplo, a própria Microsoft sofrendo com teras e teras e terabytes de dados sendo vazados na internet. Então, a partir do momento que você está na internet, o seu dado pode vazar. Tá? Eu, particularmente, trabalhando há muito tempo, mais de 15 anos com tecnologia, tenho medo de colocar dados no DeepSeek. O mesmo medo que eu tenho de botar dados no DeepSeek, eu tenho medo de colocar dados no ChatGPT. Tá? Então, eu só coloco o mínimo de dado necessário para que ele responda a minha pergunta. Agora, eu subo foto do meu filho nos dois? Não, eu não subo. Tá? Então, estou sendo muito sincero aqui com vocês. Agora, se eu estou chegando no DeepSeek falando, me ajude a revisar esse contrato com base nisso, se é o DeepSeek, se é o ChatGPT e tal, Caio, mas eu ainda tenho dúvida. Usa o DeepSeek local. Baixa para você, que aí você vai ter certeza que ele está rodando na sua própria máquina. E aí você vai entender um pouco mais como funciona. Personalização. A redução de custo para treinar uma LLM facilita com que a gente tenha ChatGPTs mais especialistas. Então, como o custo está muito mais barato, a gente consegue agora pensar que vai ter um ChatGPT para médico, um ChatGPT para advogado, um ChatGPT para universitário e por aí vai. Que é o próximo ponto, que é a inteligência artificial para diferentes perfis de usuários. Avanço rápido. Essa contribuição, né, que é meio doida assim, mas essa contribuição de várias empresas ao mesmo tempo, ela é muito interessante. E quebra de monopólio, isso a gente já está vendo. Tá? Isso já é realidade. A gente teve a OpenAI ali como first mover, ou seja, como primeiro grande player a globalmente falar de inteligência artificial acessível para todo mundo. E agora a gente já tem dezenas de empresas ou até centenas de empresas fazendo a mesma coisa. Então, cada um tem a sua preferência. Eu tenho um amigo que prefere o Mistral, eu tenho um amigo que prefere
o Claude, eu tenho um amigo que prefere o ChatGPT, eu tenho um amigo que prefere o DeepSeek, e por aí vai. Então, é muito interessante porque quando a gente pensa em movimentos disruptivos, quando teve a disrupção do telefone, era todo mundo Nokia. Aí teve a disrupção do smartphone, praticamente só existia o iPhone. Então, aqui pela primeira vez, a gente tem uma tecnologia com uma disrupção em que você já tem várias opções de escolha. E isso para a gente é muito bom, principalmente para testar e comparar, tá? E aí a gente vem para um ponto aqui que eu realmente espero que vocês já saibam essa resposta, mas para quem está começando com a gente agora, chegou nessa live agora, e não conhecia a escola de AI, não me conhecia, por que é importante utilizar inteligência artificial e entender tudo o que está acontecendo, tá? Não só o DeepSeek. Porque o mercado de trabalho, gente, ele já mudou, tá? Há 2 semanas atrás, a Amazon anunciou o corte de 12.500 posições de gerência, porque entendeu que essas posições podem ser substituídas por inteligência artificial. A gente já vê a IBM colocando 50 mil posições em risco para 2025. A gente olha um posicionamento do Facebook de que a partir de 2026, todos os códigos feitos dentro do Facebook vão ser escritos por inteligência artificial. A gente já vê escritórios de advocacia no Brasil e em São Paulo que não contratando praticamente estagiários, porque o trabalho muitas vezes que o estagiário fazia, que era de fazer a petição inicial e tal, está sendo feito pela inteligência artificial. Aí tô olhando o chat. Quer dizer que vai acabar os empregos? Não, não quer dizer que vai acabar os empregos. Quer dizer que muitos empregos que existem hoje vão ficar extintos e que novos empregos vão ser criados. Tá? Então, vamos pensar lá, 1910 a 1930, a gente andava de charrete, carroça, começou a andar de carro. Concorda comigo que o declínio do cara da charrete ali, esqueci o nome agora, o condutor da charrete, despencou de uma hora para outra? Era um emprego, gente. Mas surgiu outro, que é o motorista. O famoso filme lá, o Fantástica Fábrica de Chocolate, o pai do Charlie lá, que trabalhava arrumando máquina, trabalhava na fábrica, depois ele se adapta e começa a consertar máquina. Né? A gente falando ali um pouquinho da Revolução Industrial. Então, a nossa expectativa hoje, essa fonte é do Fórum Econômico Mundial, a gente já trouxe esse dado aqui em outras lives, vão morrer milhões de empregos, mas vão surgir mais empregos. Por quê? Porque a gente vai crescer economicamente mais rápido. A gente vai conseguir dar ideias melhores e as pessoas vão ser mais produtivas, tá? Então, tarefas repetitivas já estão sendo substituídas nas empresas, inclusive nas minhas. Isso é realidade. Não é, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Hoje, se você está na universidade, sair da universidade com um bom conhecimento de inteligência artificial já é um grande diferencial para você entrar bem no mercado de trabalho. Não usar entre 2 colaboradores, tem uma pesquisa da McKinsey que mostra que 2 colaboradores na mesma função, um que usa ativamente inteligência artificial no dia a dia, de maneira básica, eu estou falando de ChatGPT, e outro que não usa, o colaborador que usa tem de 40% a 45% a mais performance do que o outro. O que isso vai acontecer? Promoção, vai ganhar mais dinheiro, vai ganhar mais bônus, e o coleguinha vai ser desligado e vai ser substituído por alguém que também usa inteligência artificial. Essa é a realidade. Nua e crua, não estou aqui para proteger ninguém. Estou aqui para falar o que nós estamos vendo. Posso estar errado? Posso estar errado. Mas é o que está acontecendo? Se eu estou errado, tem um monte de empresa errada junto. Porque as empresas já estão fazendo desligamentos em massa. Ao mesmo tempo estão contratando. Tá? Então, 40% das habilidades exigidas hoje irão mudar até 2030. Por que eu estou falando isso? Quando você chega para conversar com o ChatGPT, ele parte de um princípio que a gente usa muito na tecnologia, que é o GIGO, ou GIGO, que é Garbage In, Garbage Out. Se você manda um comando ou conversa com ele sem ser claro, sem ser específico do que você precisa,
ele vai te dar uma resposta imprecisa também. Tá? Caio, mas eu uso o ChatGPT para direito, ele fala a lei errada. Se você ainda está tentando usar o ChatGPT, o DeepSeek ou o Mistral para direito, pega nosso curso de IA para advogado, pega o curso de alguns outros players. Eu sei que o Damásio, por exemplo, tem um curso de IA para advogado, porque ele não foi feito para isso. Entra na escola de IA que a gente vai te explicar como utilizar e como não utilizar a inteligência artificial, tá bom? Quem usa IA sai na frente e já está na frente, tá? Você tem aumento de produtividade, estímulo da criatividade, eficiência na análise de dados, tá? Então, é uma coisa que, assim, tá mudando o paradigma. A gente traz até uns cases aqui e a gente estuda, a gente vai até preparar uma aula específica sobre isso na escola de IA, que é sobre um case brasileiro, que é uma startup chamada Meg, que está revolucionando como você se comunica com o seu banco. Meg, magie.com.br. Meg Startup, joga no Google. Entra lá, eu quero que você pesquise. Ela está mudando a maneira como você conversa com o banco. Você acha que o Nubank é simples, que o Banco Inter é simples, perto dos bancos tradicionais? Entra na Meg que você vai ver o que é um banco simples. Tá? Então, quem usa IA sai na frente. Você pode ter certeza disso. E aí, gente, com tudo isso que eu falei, você pode falar, Caio, eu não entendi metade do que você falou. Tem gente comentando aqui, tá difícil demais para mim. Gente, é difícil, tá? Por que é difícil? Porque toda semana tem novidade, toda semana a gente está estudando. Essa semana eu tô falando aqui com vocês e eu estava discutindo sobre um novo conceito de LLM que está surgindo. Por isso que a escola de inteligência artificial veio com um conceito completamente diferente. Ela não veio com um conceito de falar, ela tem início, meio e fim. Você compra a escola de inteligência artificial e você tem 1 ano de acesso a todos os cursos que a gente coloca lá dentro, direto. Você tem acesso a uma comunidade exclusiva de pessoas que estão estudando inteligência artificial todos os dias e colocando lá novidades do que está acontecendo. Porque muda. Se você ainda está usando o ChatGPT gratuito, já tem o DeepSeek gratuito, já é melhor que o ChatGPT. Mas o Claude gratuito é melhor para quem gosta de programação. Mas o Mistral é melhor para quem está fazendo pesquisa científica. Então, entender o que está acontecendo é muito mais importante do que saber necessariamente só usar a ferramenta. Na escola de inteligência artificial, você aprende de forma estruturada, porque a gente pega cada um desses assuntos e transforma num mini curso. A gente tem um conteúdo sempre atualizado, por quê? Por exemplo, DeepSeek, a gente está falando de uma coisa recente de um mês, a gente já está aqui conversando com vocês nessa Masterclass. Você tem um acesso ilimitado a tudo que a gente colocar dentro da escola durante 12 meses e você economiza tempo e dinheiro, por quê? Porque toda vez que vai sair uma coisa nova, vai ter alguém querendo te vender algo novo. Aqui não. Aqui a gente está te garantindo que dentro da escola você tem acesso a tudo. Tem acesso à comunidade, tem acesso aos Masterclasses, tem acesso à mentoria exclusiva, tem acesso ao nosso grupo que manda novidade sempre, 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 sempre sobre o que está acontecendo no mundo de IA. E aqui a gente traz um exemplo, né, de como é que você pode funcionar dentro da escola de inteligência artificial. Ah, eu entrei, eu já manjo bastante. Vai para os cursos mais densos. Mas se você está entrando na escola de IA como iniciante, você pode começar a sua jornada com IA, depois evoluir suas habilidades e aí sim dominar técnicas avançadas. A gente tem desde cursos de o que é inteligência artificial, para você saber sentar numa mesa de bar ou de reunião e saber do que está acontecendo no mundo, até cursos de como utilizar inteligência artificial no marketing, como utilizar inteligência artificial no RH, como utilizar inteligência artificial na gestão de projetos, como criar agentes autônomos com inteligência artificial, automatizando o processo da sua empresa. Tudo isso na mesma assinatura por 1 ano. Então não precisa ter aquela pressa. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que terminar esse curso e tal. Porque, gente, esquece um pouco o certificado de botar no LinkedIn. A grande importância disso aqui é aprender, tá? É aprender. Posso botar o certificado no LinkedIn? Pode. Tem certificado? Tem. Vale hora complementar para quem é aluno da Estácio? Vale. Vale hora para complementar para quem não é aluno da Estácio? Com certeza vale. Por quê? Porque a gente está trabalhando com os melhores profissionais do mercado para trazer para vocês o que hoje nenhuma pós-graduação, graduação ou curso vai trazer.
Por quê? Porque esse negócio, por exemplo, o DeepSeek lançou há um mês. E a gente tem um time de inteligência artificial na empresa que está estudando a fundo o que está acontecendo para a gente conseguir estar aqui explicando para vocês de uma maneira didática o que de fato você precisa saber. Para quem está nessa live aqui somente até o dia 20, pô, o pessoal foi malvado aqui, né? Só até o dia 28, a gente tem uma oferta para você entrar na Escola de Inteligência Artificial por 12 de R$ 39,90 ou R$ 478 à vista. Um ano de acesso. É R$ 40 por mês para você se manter completamente atualizado sobre inteligência artificial dentro de uma comunidade e recebendo ativamente notícias do que está mudando no mundo. Tá? Masterclasses como essas existem, exclusivas também para os alunos, mas você já tem vários cursos lá dentro. Tá? Mas a comunidade, gente, é o que eu mais gosto. Porque você começa a ter esse senso de, pô, eu estou fazendo isso na minha empresa, eu estou fazendo aquilo, eu estou tratando desse jeito, eu estou tratando daquele. E aí você começa a se comunicar com pessoas. E essa é a hora da troca. CMO da minha empresa, né, o Chief Marketing da minha empresa, estava num evento de inteligência artificial em Miami há um mês atrás. E, cara, empresas que relativamente são concorrentes estão se juntando para entender o seguinte: o que é o futuro do varejo com a inteligência artificial? O que é o futuro do e-commerce com inteligência artificial? Será que as pessoas ainda vão querer entrar num site e ficar clicando e filtrando e tudo, sendo que agora elas conversam com o ChatGPT? O que é a resposta? Não sei. Por isso que trocar e entender o que está acontecendo é muito mais importante do que falar aprendi. Tudo bem, o que você aprendeu hoje, semana que vem pode estar desatualizado. Mas que bom que você aprendeu hoje. Você já está na frente de 99,9% da população. Quem comprar até dia 28 de março tem 3 bônus, o pessoal me falou aqui. Acesso a todos os cursos durante um ano, e-book de como mandar bem na carreira. Esse foi um e-book que foi produzido que é muito legal, que é, beleza, eu tenho todo esse conteúdo. Como que eu consigo transformar isso em um diferencial para a minha carreira? Tradução. Como é que eu consigo ganhar mais? Tá? E guia exclusivo de criação de prompts. Por quê? Porque saber conversar com a inteligência artificial é 90% do caminho para você. Aí tem gente que fala... É final do mês mesmo. Tá? Vamos estender até dia 3. A gente estende até dia 3 ou 4 de abril. Tá? Já estou pedindo aqui para a galera de marketing. Ó, a galera de marketing está aqui atrás. Estende até o início de abril. Final de mês é complicado. Sempre me botam nessa posição. Então, assim, fazer promoção até dia 28 é complicado. O cartão tá virando, eu entendo. Então, a gente vai estender uns dias assim. Mas, para quem pode comprar agora, compra, porque você já sai na frente. E aí você já começa a pagar a fatura mês que vem já estudando também, tá, gente? Então, essa oferta, você leva os 3 bônus, você leva já vários cursos, tá? O que você está vendo aqui é uma aula de centenas de aulas que você já tem disponível. Essa aula já vai estar disponível dentro da Escola de Inteligência Artificial, além da comunidade, além do nosso suporte, além dos bônus que você vai ganhar. Saia na frente, sendo aluno Estácio ou não, saia na frente, tá? Na nossa empresa, a gente já está olhando e falando, cara, quem não está usando inteligência artificial é linha de corte. E a gente está olhando isso para todas as empresas globais. Já dei exemplo de Amazon, de Google, de Facebook, e essa tendência está chegando no Brasil. A gente tem um player brasileiro que eu respeito muito. Pedir, pessoal, enquanto eu conto essa história aqui, bota o QR Code aqui na tela para mim, por favor. Para quem já quiser ir para o site, tem um player brasileiro chamado Jus Brasil. Acho que todo mundo já conhece a Jus Brasil, seja você advogado ou não. Ou você pesquisou um processo sobre se você e alguém, ou você é advogado. A Jus Brasil tá para lançar, ou já lançou, não sei, a Jus AI, que é uma inteligência artificial treinada com tudo que eles sabem sobre o jurídico brasileiro. Gente, vocês têm noção do quanto revolucionador é isso? É absurdo. Você conseguir conversar com uma inteligência artificial que tem conhecimento de todos os processos públicos do Brasil, te dá dicas do que fazer ou não fazer, de qual a jurisprudência, do que está acontecendo. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Então, assim, entendam o que está acontecendo no mundo e a gente vai estar sempre conversando sobre essas novidades aqui. E na comunidade você pode pedir. Pô, se tiver muita gente na comunidade falando, pô, lançou a Jus AI, eu sou de direito, vamos fazer uma aula sobre o Jus AI? Se tiver gente suficiente, a gente faz. O importante é que tenha gente ao vivo aqui com a gente. Tá? Por isso que esse bate-papo aqui é importante para a gente escutar de vocês o que vocês estão querendo.
E tá, gente, vale a aula C isso aqui também, mas esse não é o ponto importante. E vale muito mais a C comprar a escola de AI, tá? Bom, nós não seremos substituídos pela inteligência artificial e sim por quem sabe utilizá-la, inclusive eu, tá? Essa é uma conversa que eu estava tendo com outros CEOs do mercado. CEOs que não sabem tomar boas decisões vão ser substituídos por inteligência artificial. Isso é realidade. Não acredita em mim? Compra a escola de IA, entende um pouquinho mais do que está acontecendo, que você com certeza vai perceber e vai cair a tua ficha, tá? Pessoal, por hoje é isso, tá? Começar uma live 8 da noite quer dizer que você está super engajado. Eu sei que você quer mudar a tua vida, eu sei que você está aqui por um motivo. A gente veio aqui para discutir DeepSeek. Eu espero que vocês tenham conseguido entender o porquê que o DeepSeek fez tanto barulho. Não é por ele ser um concorrente, porque já tem vários, é porque ele vem com um paradigma completamente diferente. Então, usando o nosso exemplo de bolo, é como se você antes tivesse uma receita do zero, que você tem que usar os ovos, a farinha de trigo, a manteiga, descansar a massa, e agora você tem aquele saquinho de massa pronta, que se você bota ovo, bota no forno. É isso que está acontecendo aqui, e o sabor é muito parecido. Então, o DeepSeek, por trás dele, tem uma formulazinha de bolo que qualquer empresa pode usar, que um engenheiro pode ler o paper e usar para criar sua própria inteligência artificial. Isso ainda vai ter um impacto em 2025, 2026 muito grande no avanço da IA. A gente conversa mais sobre isso, tem cursos meus e de vários outros colegas na escola de IA e eu espero ver vocês. Para as dúvidas que ficaram no chat, nosso time de suporte vai respondê-las também. Não dá para responder todo mundo aqui. Muito obrigado por estar comigo aqui nessa noite e até a próxima.